Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a Santa Palavra de Deus em 1 João 4. 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 21. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 13 em diante: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa é a leitura bíblica. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é útil para a correção, para o ensino, para a edificação. E nós te louvamos porque ao longo de milênios o Senhor tem preservado a tua santa palavra, para que pudéssemos ter acesso à tua vontade, compreender a tua vontade já revelada nas Escrituras. Obrigado, Deus amado, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações para que possamos ter um bom entendimento do que o Senhor quer falar às nossas vidas. Aquilo que eu não consegui falar, que o teu Santo Espírito esteja suprindo nos corações dos meus irmãos e que a tua igreja seja edificada nesta noite. Nós oramos agradecendo e pedindo em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, quero falar hoje com os queridos sobre como podemos conhecer um verdadeiro cristão. É isso que eu tenho para falar aqui para os irmãos. E é o seguinte, queridos, nós vivemos uma polarização. Há uma polarização no nosso meio. Isso a gente não pode negar. Ela está diante dos nossos olhos. Uns estão de um lado, outros estão de outro lado, diametralmente oposto. E polarização significa isso, é concentração de extremos opostos. Posições totalmente antagônicas. Não existe ponto de contato entre os polos. Polo Norte, Polo Sul. E a despeito da Terra girar, eles estão equidistantes. O polo negativo com o polo positivo, eles não se comunicam. Mas dizem que os opostos se atraem. Não é verdade? Não é esse o ditado? Só que esse ditado nem sempre é verdadeiro. Nem sempre os opostos se atraem. E a Epístola de João, essa carta que nós acabamos de ler, este capítulo 4, e toda epístola, ela nos mostra, ela nos deixa claro que os opostos não se atraem. Essa epístola, ela foi escrita para um grupo específico de pessoas. Um grupo no qual o apóstolo João denominava amados, filhinhos, como se fosse um pastor falando à sua igreja, alguém que devotava um amor por aqueles crentes, por aquelas pessoas. E diferentemente do Evangelho de João, o Evangelho de João, que foi escrito, direcionado aos descrentes, e o propósito era que os seus leitores entendessem que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador, era o Messias. A Epístola de João, ela foi escrita para os crentes. E o propósito que o apóstolo João tinha aqui era que os seus leitores, aquele grupo de amados, de filhinhos, tivessem certeza da sua salvação. É o que nós vemos lá no capítulo 5, versículo 13. Olha o que o apóstolo João fala. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então o apóstolo João, ao longo dessa epístola, ele trabalha com afirmações antitéticas, ou seja, afirmações opostas entre si. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, João inicia com uma afirmação antitética, com uma afirmação antônima entre si, para mostrar a polarização, a distinção entre o verdadeiro cristão e o falso cristão. Então ele mostra a distinção, por exemplo, entre luz e trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. No versículo 8 e no versículo 9, a polarização está entre aqueles que andam na luz e aqueles que andam longe da luz. Aqueles que estão longe da luz não enxergam o próprio pecado, e aqueles que estão próximo de Deus, próximo da luz, reconhecem e confessam as suas transgressões e obtêm o perdão de pecados. E a polarização continua. O apóstolo João trabalha no capítulo 2, versículo 4. Agora a distinção está entre os que dizem conhecer a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, e assim são mentirosos. E o versículo 5, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, e neles verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Capítulo 3, versículo 10. É aqui que João encontra o ápice da polarização. E para mim, ele fala de forma mais contundente, escancarando essa distinção, ao ponto de dividir entre filhos de Deus e filhos do diabo.
Os filhos de Deus não vivem pecando, mas praticam a justiça. Os filhos do diabo, ao contrário, praticam o pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E o curioso, irmãos, é que este grupo, ele é um grupo, ele é o mesmo grupo que pratica todas essas coisas. O mesmo grupo que está longe de Deus, é o grupo que não guarda os seus mandamentos, é o grupo que não anda na luz, é o grupo que não reconhece os seus pecados, é o grupo que não pratica a justiça, que vive pecando, e é o grupo chamado de filho do diabo. E o grupo que anda próximo de Deus, que anda na luz, que, em razão de andar na luz, enxergam a si próprio, enxergam a sua sujeira, reconhecem as suas transgressões, obtêm o perdão de Deus, porque aqueles que reconhecem, Deus perdoa, aqueles que confessam as suas transgressões, Deus perdoa, e aqueles que praticam a justiça, esses são os filhos de Deus. Então, queridos, a polarização, uma palavra muito em voga hoje, principalmente no meio político, a polarização da humanidade não é de hoje. O mundo sempre esteve polarizado entre filhos de Deus e filhos do diabo. Mas o apóstolo João, ele utiliza esse método antitético para demonstrar, para evidenciar como esses polos são totalmente diferentes um do outro. Eles não têm ponto de contato. Eles não conversam entre si. Aqueles que estão na luz não se aproximam das trevas. E o objetivo do apóstolo João é ajudar os crentes a permanecer no caminho da luz, a permanecer no caminho da retidão, no caminho da verdade, para que eles obtenham, diante de Deus, uma confiança no dia do juízo, a confiança da salvação, para que lance fora o medo, vençam o mundo e tenham plena certeza da sua salvação. Queridos, assim como o apóstolo João, falando ao seu povo, à igreja ali do primeiro século, para que eles obtivessem certeza da sua salvação, eu quero expor esse capítulo 4 de João, para que a igreja do Cruzeiro também encontre e obtenha a certeza da sua salvação. Como conhecer um verdadeiro crente? Deus não brinca com a nossa salvação. Muitas vezes nós brincamos com a nossa salvação. Nós temos os nossos temores, os nossos medos, as nossas angústias, mas a palavra diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Uma vez que o seu nome está lançado no rol dos céus, Deus não tira mais. Há pessoas que acreditam que você está salvo pela manhã, mas se porventura você cometer um erro à tarde, à noite, você não estará salvo. Não é assim que funciona, Deus não brinca com a nossa salvação. Pelo contrário, Ele nos mostra na sua palavra como nós podemos reconhecer um verdadeiro cristão e assim ter plena certeza de que estamos salvos em Cristo. Mas para isso, irmãos, o capítulo 4 de João, ele nos diz que nós devemos passar por 3 provas. 3 provas que você deve passar, que nós devemos passar, para realmente confirmar se nós somos verdadeiros cristãos. A primeira é a prova doutrinária. A segunda é a prova social. E a terceira é a prova moral. E eu quero ver com os irmãos cada uma dessas. Um verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. Irmãos, o verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. A igreja daquela época, ela estava passando por um momento muito difícil. Por um momento em que estava sendo disseminada uma fake news. Uma fake news é uma heresia, uma falsa doutrina chamada gnosticismo. E era uma doutrina que ensinava que Cristo não tinha vindo em carne. Porque eles acreditavam que a matéria, o corpo, a matéria era má, e por isso Jesus não poderia ter vindo em carne.
E era uma doutrina tão nefasta, era uma fake news tão nefasta que ela atingia o cerne do cristianismo. Porque se Jesus não veio em carne, se Jesus não nasceu de mulher, como ele poderia ter morrido pelos nossos pecados? Como ele poderia ter morrido por nós, sendo que ele não era de carne? Então, queridos, essa doutrina, ela começou a disseminar essa falsidade, e ela iria no cerne do cristianismo. Então, aqui é bom salientar, irmãos, e dissipar todas as dúvidas, que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Não é que Jesus seja 50% Deus e 50% homem, não. Ele é 100% Deus e 100% homem. E é por isso que, no capítulo 1, o apóstolo João, ele enfatiza, né, que Jesus, ele é tanto Deus quanto homem, ao afirmar que o que era desde o princípio, fazendo uma alusão a Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, então Jesus estava lá no princípio criando todas as coisas. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós ouvimos Jesus. Os nossos olhos viram Jesus. As nossas mãos apalparam Jesus. Ele é de carne. Ele é humano como nós. O apóstolo João bate em cima disso aí. E quando nós queremos bater em cima de uma mentira, nós lançamos verdade sobre a mentira. Quando queremos ir contra as trevas, nós lançamos luz sobre as trevas. Então é isso que o apóstolo João está fazendo. Ele está confrontando essa fake news com uma verdade. Falando, Jesus, ele é 100% homem. Nós usamos todos os sentidos para poder perceber Jesus. Os ouvidos, os olhos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, queridos, João alerta a que nós não demos crédito a qualquer espírito. Olha, o versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Irmãos, a palavra espírito neste versículo, ela equivale a ensinamento. Não era para o povo acreditar em qualquer ensinamento que estava sendo dado. Qualquer coisa que lhe ensinasse. Pelo contrário, deveriam provar. E a palavra provar aqui é derivada assim do contexto de fabricação dos metais preciosos. Quando o ourives esquenta o ouro ao ponto de retirar todas as impurezas. Assim devemos ser nós, queridos. Provar todo o ensinamento que nos é proposto. A igreja não pode ser acrítica. Sabe? A igreja, ela tem que filtrar todas as coisas pela palavra de Deus. Caso contrário, vamos ser como crentes que são levados por todo vento de doutrina. Então, em um meio de tanta informação, com tantas informações que nós somos bombardeados, nós devemos passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. E é isso que o apóstolo João está instando a igreja daquele século. O crente não pode aceitar doutrinas de forma acrítica. Por quê, queridos? Do mesmo modo que o Espírito Santo ilumina os crentes para que eles tenham um bom entendimento da palavra, da doutrina, o diabo vive nos falsos profetas. E os falsos profetas têm o objetivo de trazer confusão, espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da única verdade. E o apóstolo João continua mostrando, escancarando essa polarização. Por exemplo, versículo 5. A partir do versículo 5, nós vimos aqui uma polarização entre os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Os falsos profetas procedem do mundo. O mundo ouve os falsos profetas, versículo 5.
Os verdadeiros crentes procedem de Deus, versículo 2. Aqueles que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Versículo 3. Os falsos profetas são governados pelo espírito do anticristo. Os verdadeiros crentes vencem os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 4. O mundo, queridos, ele é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. Versículo 6. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. O apóstolo João falando, versículo 6. Não porque o apóstolo João era arrogante, mas porque o apóstolo João e todos os apóstolos foram comissionados diretamente por Jesus. Então, aqueles que conhecem a Deus nos ouve. Versículo 6. O verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração que creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeira marca de um cristão verdadeiro: aquilo que ele crê. Crer em Jesus e tudo que Jesus significa. Crer em Jesus e tudo que Jesus representa. Não basta crer, mas tem que confessar. Porque crer, até os demônios criam que Jesus era filho de Deus, mas não confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Primeira marca de um verdadeiro cristão: aquilo que ele crê. Segunda prova, a prova social. Um verdadeiro cristão é conhecido pelo amor. Não apenas por aquilo que ele crê, mas pelo amor que os crentes devem ter uns pelos outros. Irmãos, os gnósticos, por desprezar a matéria, desprezar o corpo, eles achavam que eles não deveriam cuidar um dos outros. Eles não se atentavam para as necessidades da comunidade, necessidades do próximo. Então o apóstolo João vem e insta, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, é uma fé que não fica apenas no campo teórico. É uma fé que transborda para a praticidade, para o plano prático. Não apenas de palavras, mas muito mais de atitudes. Deus, Ele nos amou primeiro e Ele continua amando em nós e através de nós. Nós somos canais do amor de Deus. Mas, queridos, o amor ele precisa ser manifesto. Assim como Deus manifestou o seu amor a nós, entregando o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o nosso amor também, ele tem que ser manifesto. Ele tem que ser externalizado. Ele tem que vir acompanhar, a teoria, ela tem que vir acompanhada de prática. Né? E, por exemplo, um pai, ele não ama o filho apenas de palavras. Mas ele o alimenta, ele protege, ele educa, ele investe tempo. Um marido não ama a esposa só de palavras. Tenta viver com a sua esposa uma semana, um mês, falando só eu te amo. Ela vai falar assim, tudo bem, eu também te amo, mas e aí? Não, mas eu te amo. Tudo bem, eu te amo também, mas vamos agir, vamos, lava as vasilhas, externaliza de alguma forma, dá carinho, seja gentil, traga provisão para o lar. Então, o amor ele tem que vir acompanhado de atitude. Da mesma forma, a esposa não ama o marido apenas de palavras, só dizendo eu te amo. Da mesma forma, o amor ele tem que ser uma prática. Às vezes nós temos dificuldade de compreender este aspecto do amor, porque vinculamos o amor muito ao sentimento. Mas muitas vezes devemos amar sem sentir afeto. Muitas vezes não sentimos a vontade de amar, mas mesmo assim amamos.
Ou vocês acham que quando Cristo estava na cruz, aquele gesto de amor, o maior gesto de amor, ele estava sentindo algum afeto pelos seus carrascos, pelo povo? Não. Mas mesmo assim Jesus amou. E ampliando um pouco mais o amor que nós devemos externalizar, não apenas para o seu núcleo familiar, nós devemos estar atentos às necessidades dos irmãos que compõem a igreja local. A igreja local te mostra quais pessoas da igreja do Senhor você deve amar. Olha, eu vou repetir. A igreja local, um coletivo determinado, ela te mostra quais pessoas da igreja do Senhor, o coletivo indeterminado, que você deve amar. Deus facilita as nossas vidas com a igreja local, nos mostrando, você quer amar a minha igreja? Você quer amar a igreja pela qual Jesus morreu? Então ame os irmãos da igreja local. Porque é impossível amar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela é indeterminada. São todos os povos, de todas as nações, todas as pessoas, espalhadas por toda a terra. Você não consegue amar a igreja do Senhor como um todo, como um coletivo indeterminado, mas você consegue amar a igreja do Senhor no coletivo determinado. Olha a importância da igreja local, queridos. Nós não fomos chamados a amar a humanidade, mas sim ao próximo. A humanidade está distante. Quem é a humanidade? O próximo, ele está perto. É esse o mandamento, amar o próximo. C.S. Lewis dizia que é muito mais fácil orar por um chato do que visitá-lo. E ele falou isso de uma forma tão simples e é a pura verdade. É muito mais fácil orar pelo chato do que visitá-lo. Porque o amor, queridos, ele exige sacrifício, ele exige esforço. É negar a si mesmo em prol do outro. John Stott faz a seguinte pergunta: se os peixes foram feitos para a água, para que foram feitos os seres humanos? Por certo, a resposta bíblica é que, se os peixes foram feitos para a água, os seres humanos foram feitos para amar a Deus e ao próximo. O amor é o nosso habitat natural. Quando saímos do nosso habitat, nós perdemos o sentido da existência. Porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, não dá para a gente cantar hinos que falam de amor e ter mágoas um do outro. Não dá para a gente tomar a ceia sem perdoar o irmão. Amar. Se a primeira prova que nós devemos passar é a prova doutrinária, crer em Jesus e tudo o que ele representa e confessar, a segunda prova é a prova social, o amor. A terceira prova é a prova moral. O cristão, o verdadeiro cristão, ele é conhecido não apenas por aquilo que ele crê, não apenas pela prova social, o amor, o amor vertical, amarás a Deus, o amor horizontal, amarás o próximo como a ti mesmo, mas ele também é conhecido pela vida. Irmãos, os gnósticos, eles desvalorizavam o corpo e não acreditavam na santidade do corpo. Então eles viviam uma vida desregrada, uma vida dissoluta, uma vida devassa. E o apóstolo João vem, versículo 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Deus derramou sobre os crentes, sobre a sua igreja, o Espírito Santo. E nós sabemos que temos permanecido em Deus e ele em nós por causa do Espírito. Irmãos, é algo perceptível. Aquele que tem o Espírito Santo, a igreja percebe.
Porque a sua conduta, ela é uma conduta diferenciada. É uma conduta de santidade. É uma conduta que empreende esforços para poder agradar a Deus e amar os irmãos. O melhor conceito de unção que eu já vi é: uns são, outros não são. Uns são e outros não são. A igreja percebe, a família percebe, a sua esposa percebe, o seu marido percebe, os seus filhos percebem qual é a sua conduta que você tem no lar e a conduta que você tem na igreja, e a conduta que você tem no trabalho e numa comunidade em geral. Então, os verdadeiros cristãos são aqueles que receberam o Espírito de Deus. O versículo 13, que a gente acabou de ler. E a prova moral, queridos, é a manifestação do fruto do Espírito. E qual que é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O verdadeiro cristão, irmãos, deve ser alguém diferenciado no quesito ética e moral. A ética cristã é uma ética diferenciada. Qualquer que seja o assunto, sexo, aborto, cuidado com os idosos, trabalho, família, relação um com o outro, meio ambiente, a ética cristã, ela é uma ética diferenciada. E o verdadeiro cristão, ele deve ser conhecido por causa dessa diferenciação, por causa dessa conduta, uma conduta moral ilibada, uma conduta moral correta. Pode ser uma conduta até avessa aos padrões e aos princípios do mundo, mas a sua consciência está tranquila com Deus, porque você tem seguido os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, crucificar a carne é abandonar as obras da carne. São várias, vou citar aqui: impureza, idolatria, inimizades, discórdias e coisas semelhantes a estas. Não é um rol taxativo, mas é um rol exemplificativo. Então, aqueles que têm o Espírito Santo confessam que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 15. Aqueles que têm o Espírito Santo permanecem no amor. Versículo 16. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Irmãos, nós não temos medo de Deus. Nós temos amor a Deus. Aquele que tem medo de Deus vive uma vida de tormento. Aquele que tem medo de Deus tem uma imagem distorcida do Senhor, porque enxerga o Senhor como alguém que vai castigá-lo, como alguém que vai puni-lo por causa dos seus pecados. Mas o verdadeiro cristão não. Ele não precisa temer, porque ele sabe que os seus pecados já foram castigados lá na cruz. Os seus pecados já foram pagos. E Deus, ele é justo, porque Deus, ele não penaliza os pecados duas vezes. Uma vez que os pecados já foram penalizados na cruz, eles não podem mais ser penalizados no inferno. Então, o verdadeiro cristão, ele se apega a essa palavra. Irmãos, mas o verdadeiro cristão, ele tem que passar por essa prova, pela prova moral. Se nós não temos nos esforçado, não temos empreendido esforços pela santidade, não digo uma santidade perfeita, porque essa santidade plena e santidade perfeita nós só teremos no céu, mas uma santidade progressiva. Se quando você olha para a sua caminhada da fé, e você não percebe um amadurecimento, se você não tem sido
forjado, aperfeiçoado na santidade, se você não tem lutado com todas as suas forças para não pecar contra Deus, é bom, queridos, fazer uma autorreflexão para ver se nós estamos passando aqui nessa prova moral. O medo de Deus, ele é uma característica de alguém que espera ser castigado. O verdadeiro cristão não precisa temer o julgamento futuro, pois Cristo já foi julgado por ele na cruz. É o que diz João 5:24, Romanos 8:1. Assim como o apóstolo João, eu espero que essa palavra tenha trazido ao seu coração a certeza de qual polo você está. Se você tem andado na luz e assim enxergado a si mesmo, porque aquele que anda nas trevas não enxerga a si próprio, guardado os mandamentos do Senhor, confessado as suas transgressões e obtendo perdão de Deus, isto é, filhos de Deus. Se você tem passado pela prova doutrinária, se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, tudo que Jesus representa, um novo relacionamento com o Pai, uma nova forma de se relacionar com o Pai, não apenas com um Deus distante, mas um Deus perto, que é Abba Pai, Paizinho, uma nova forma de se relacionar com o próximo, uma nova forma de se relacionar com todas as coisas que foram criadas, não como os gnósticos, mas sabendo que a matéria ela é boa, porque Deus falou que é bom. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Se você tem passado pela prova doutrinária, se você tem passado pela prova social, o amor que você tem externalizado no seu lar, como um pai que ama a sua esposa, como um pai que ama os seus filhos, um marido que ama a sua esposa, e há algumas consequências. Por exemplo, 1 Pedro 3,7 fala: maridos, tratai a esposa com dignidade, para que não se interrompa as vossas orações. Quantas vezes não tratamos as nossas esposas de forma ríspida e momentos depois vamos orar ao Senhor e as nossas orações são interrompidas, porque Deus manda tratar as nossas esposas com dignidade. Se você tem externalizado um amor na sua igreja, na igreja local, servindo, amando os irmãos, gastando o seu tempo orando pelos seus irmãos, há indícios de que você tem passado pela essa prova social também. E pela prova moral. Se você tem lutado pela sua santidade. Se você tem buscado se apresentar como um homem e uma mulher que não tenha que se envergonhar perante Deus. Queridos, você pode ter confiança de que a sua salvação está garantida nos céus. Porque aqueles que estão nas trevas, eles não conseguem passar por essas provas. Na verdade, eles não passam nem pela prova doutrinária, porque eles creem, mas a conduta de vida não ratificam a sua crença. Isso é apenas de boca, é apenas de palavra. Então, irmãos, essa palavra do apóstolo João ela é reconfortante para as nossas vidas, porque nós não precisamos temer. Em nós é aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Espero que a igreja tenha sido edificada. Vamos orar? Deus amado,
nós sabemos que o Senhor não brinca com a nossa salvação. Pelo contrário, o teu amor inundou as nossas vidas. E se hoje nós podemos amar, foi porque o Senhor nos amou primeiro. Deus amado, a tua palavra nos indica, nos dá pistas de como confirmar a nossa salvação que está guardada em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que se com a nossa boca nós confessarmos, e se com o nosso coração nós crermos que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. E a tua igreja crê que Jesus veio em carne e morreu pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. Obrigado, Deus amado, porque temos a certeza de que passamos por essa prova doutrinária, porque foi o teu Santo Espírito que iluminou as nossas mentes, tirou as escamas dos nossos olhos, o véu que estava no nosso coração, para que pudéssemos entender, para que pudéssemos compreender que Jesus é o Filho do Deus vivo. Pai amado, obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra também que devemos passar pela prova social. Amar uns aos outros. Nós devemos amar, Deus, assim como o Senhor nos amou. Nós devemos demonstrar com atitudes o amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Não apenas de palavra. Não apenas, ó Deus, na teoria, mas transbordando para o plano da prática. Obrigado, Pai amado, porque temos a família em que podemos exercer o nosso amor. Temos a tua igreja, podemos amar a igreja do Senhor, a igreja que foi comprada, que foi remida, amar os irmãos da igreja local, porque não fomos chamados para amar a humanidade, mas fomos chamados para amar o nosso próximo, a quem nós vemos. E obrigado, Pai amado, porque temos passado, com o teu auxílio, pela prova moral. Aqueles que não compreenderam a necessidade, ó Deus, de se esforçar pela santidade. Aqueles que não compreenderam, ó Deus, a necessidade de lutar contra si, contra a carne, contra as tentações, ó Deus. Que o Senhor derrame, ó Deus, poder do Espírito Santo sobre nós, para que possamos dizer não a nós mesmos, não ao mundo, não à carne e não às tentações do maligno. Assim, ó Deus, passando por essas 3 provas e confirmando a nossa salvação que está guardada em Jesus Cristo. No nome santo de Jesus, nós agradecemos pela tua santa palavra. Obrigado, Pai amado. É assim que oramos. Amém.